Covid-19 do Hospital Universitário de Cascavel. É a vez de Carlos Turmina surgir ao vivo aqui no JT1. O Carlos está ao vivo aí no HU. Carlos, e pode atualizar para a gente, então, se esses leitos já começaram a atender ou ainda não. Boa tarde, Carlos. Isso mesmo, Rabi. Boa tarde para você, para todos que nos assistem. Esses 10 novos leitos da ala Covid-19, justamente essa estrutura que está aqui atrás da gente, foram criados após a chegada de respiradores e monitores na semana passada. Com isso, Cascavel passa a ter 20 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 na rede pública. Os 10 leitos que já estavam disponíveis antes estão todos ocupados. Eu vou conversar com o Rafael Muniz de Oliveira, que é diretor do Hospital Universitário. Rafael, boa tarde para você. Algum paciente já foi transferido para cá hoje? Boa tarde. Nenhum paciente chegou a ser transferido para nós ainda, porque um paciente, quando a gente ampliou os leitos, 10 leitos de uma vez só, não temos a capacidade de admitir. A partir do momento que os espelhos são colocados para a regulação nossa avaliar, existe uma avaliação médica para a admissão desses pacientes e aí a avaliação aconteceu toda no período da manhã, programando com a macro a admissão já do primeiro paciente no início da tarde e depois mais um paciente à noite. No dia de amanhã a gente consegue admitir com maior frequência, porque daí toda a adequação da unidade já foi feita, está tudo ok. E então, a princípio, hoje serão admitidos 2 pacientes. Você falou que não conseguem receber muitos de imediato porque os profissionais é que vão precisar lidar com essa nova chegada, é isso? Isso, os profissionais já estão disponíveis, né? Mas assim, a equipe toda, a hora que o paciente chega, é um médico só, por exemplo, para esses 10 leitos. E aí esse médico tem que estar em cima do paciente na admissão, verificação de sinais vitais é com bem maior frequência nas primeiras 2 horas da admissão. Todo paciente de UTI é um paciente crítico, bastante grave, tem que ter uma atenção especial nesse momento de admissão. E considerando, Rafael, a demanda pelos internamentos de UTI de pacientes com síndromes respiratórias, até quando será que esses leitos ficarão disponíveis? Olha, pelo que a gente percebe, hoje de manhã, por exemplo, haviam 5 espelhos de regulação já para análise de terapia intensiva, né? Se essa frequência se continuar, por exemplo, hoje, se a gente conseguisse admitir 5 e amanhã tivesse mais 5 espelhos, amanhã os leitos já estariam lotados. Mas pela frequência de admissão que a gente vai conseguir demandar dentro da unidade com a equipe, acredito eu que em torno de 4 dias, se a continuidade dos pacientes necessitando de UTI fora do hospital continuar, em 4 dias a unidade vai estar lotada. A gente consegue estimar, Rafael, por quanto tempo esses pacientes têm permanecido internados? Está dando uma média de 18 dias internados. Já tivemos pacientes que ficaram bem menos e tivemos pacientes que ficaram até 75 dias com a gente na unidade de terapia intensiva. Diante desse cenário, você avalia, diante da tua experiência, como é que é a tua análise em relação a esse número? É necessário que haja uma ampliação? Como é que está? Olha, a gente tem que pensar em 2 caminhos, né? O caminho do poder público, o ente estadual, municipal, nós enquanto instituição estadual, de suprir a necessidade de leitos conforme existe a possibilidade. Só que tem que ter a vertente da população também, de se conscientizar em relação a isso. Não é porque nós vamos ter o dobro de leitos de UTI disponíveis hoje que deverá haver um relaxamento nas medidas que devem ser adotadas para que o sistema não entre em colapso. Ou seja, não é só suprir de leito para o sistema não entrar em colapso, mas também a população fazer a parte dela para não colapsar aqui para o nosso lado. Ok, Rafael, muito obrigado pelas informações. É isso. De Cascavel, Carlos Turmina. Carlos, ficou muito clara a matemática preocupante que envolve esses números da Covid-19 aqui em Cascavel em relação ao número de leitos para Covid, porque o próprio diretor do Hospital Universitário diz que existem, então, 10 pessoas nesse momento internadas. Mas é importante a gente lembrar que o último boletim divulgado pela Prefeitura mostra que também existem 5 pessoas com suspeita de Covid internadas em UTI, esperando a confirmação do exame. Portanto, seriam 15 pessoas já internadas com pelo menos a suspeita ou a confirmação da doença. E se em 2 dias esses leitos todos forem ocupados, a matemática não vai fechar. É preciso as pessoas terem consciência de que tem que ficar em casa. Se puder, fique em casa.